Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Elas Podem, um podcast feito por elas e para elas. Um lugar para a gente se conectar, trocar experiências. E hoje, gente, estamos com um convidado especial. Eu sou Josueida Carvalho, professora, enfermeira, empreendedora na área de saúde da mulher. Estou aqui com as minhas amigas. Eu sou Daniela Seabra, sou médica, trabalho com medicina do estilo de vida, pós-graduada em nutrologia, professora e fã de Josi, né? Também estou aqui para a gente começar mais um podcast. Eu sou Andréa Mello, pediatra, facilitadora de meditação para crianças e adolescentes, também, né, professora e fã das duas. E hoje estamos com um convidado especial, gente. Nós estamos com Mariana Santini. Mariana Santini, empresária, empreendedora e fundadora, para quem não conhece, do TDAH com Amor. Segue lá no Instagram. E a gente vai falar sobre esse tema hoje. E aí eu vou convidar, né, a nossa especialista na área, que é a doutora Andréa Mello, que vai conduzir essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Pois é, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, Mari. E, na realidade, assim, a gente vai falar um pouquinho dos desafios, né, da mãe atípica em relação ao TDAH, porque a maternidade, por si só, já é bastante desafiadora, né, sobretudo para nós mulheres. E aí, assim, quando a gente estava pensando no tema, né, já que é uma condição tão frequente atualmente, né, de se diagnosticar, que até as pessoas perguntam, né? Agora tudo é TDAH, agora, né? Enfim, na verdade, o que eu percebo lá no consultório, né, é realmente um aumento da procura da opinião, né, do pediatra inicialmente, eu acho que por maior conhecimento, por maior divulgação de informações, né, que antigamente, na época mesmo da minha graduação, a gente nem sabia que existia o TDAH, né? Então, hoje em dia sabe que é uma condição neurocomportamental, né, uma das mais comuns na infância, e que esses sintomas, eles têm que trazer um prejuízo, né, na vida, no dia a dia, nas tarefas cotidianas da criança, né? E só para vocês se contextualizarem um pouquinho, cerca de 7 a 8% das crianças em idade pré-puberal, né, elas têm o diagnóstico de TDAH, atingir 5% dos jovens, e essa incidência chega a 2,5% dos adultos. E é mais prevalente em homens do que em mulheres, né? Assim como o TEA, o diagnóstico nas meninas, nas mulheres, é mais difícil. E muitos pacientes com TDAH também têm comorbidades associadas, né? Então, e esses sintomas, eles geralmente ficam mais perceptíveis na idade pré-escolar, e à medida que vai aumentando as demandas, as cobranças, né, na escola, sobretudo, da criança, é que vão ficando mais evidentes. Nem sempre o diagnóstico é fácil, né, Mari? E eu queria saber, assim, um pouquinho da tua história, né? O que é que se percebeu primeiro com sua filha? Que caminho você trilhou para buscar essa ajuda, né, no diagnóstico? Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Esse tema, para mim, é maravilhoso falar. A gente tem que realmente divulgar, porque eu ainda acho um tema invisível, né? A gente costuma falar muito sobre autismo, todo mundo já conhece mais. Agora, o TDAH é uma linha muito tênue, né? Porque, como eu estava dizendo, são comportamentos, às vezes, que podem se confundir com crianças, né, da infância mesmo, que é mais hiperativa, ou a criança é mais quieta. Então, assim, os profissionais aí têm que realmente se especializar nesse tema, porque antigamente não se tinha diagnóstico, né? Então, hoje em dia, todo mundo fala, TDAH é moda, como você disse, e não é. Realmente, o transtorno está aí, existe. E, no meu caso, minha filha hoje tem 8 anos, ela foi diagnosticada com 5 anos, e quem me sinalizou foi a escola, né? A escola onde ela estuda é bem precavida, assim. Então, antes mesmo dela completar 5 anos, acho que ela tinha uns 4 anos, a professora me chamou para falar da motricidade fina dela e que ela caía muito, né? E pediu para eu fazer uma avaliação com a TEO. Eu levei, né? Porque eu tenho um irmão que é do espectro, ele é nível 1 de suporte, então eu cresci escutando isso, eu cresci vendo
né, as dificuldades dele. Ele só foi diagnosticado com 11 anos, hoje ele tem 21. Então, quando a professora me falou isso, eu já fui procurar logo uma profissional. E aí ela retornou, Mari, a TO, né? Ela é muito nova. Com 4 anos, não dá para saber nada ainda. Porque antigamente a gente só tinha um diagnóstico mais tarde, né? Assim, com 5 ainda não dava para ver. E hoje eu já vejo crianças sendo diagnosticadas mais cedo, precoce, assim. E aí, pronto. Aí ela ficou, a gente ficou observando. Passou um ano e a escola de novo me sinalizou. E aí eu resolvi levar ela no neuro, que já conhecia o meu histórico familiar, já conhecia minha família. E aí ela fez algumas perguntas, algumas avaliações, pediu o relatório da escola e aí fechou o diagnóstico, né? Então, quando ela estava lá dizendo como era o TDAH, perguntando as coisas da minha filha, eu falei, essa pessoa sou eu. Essa foi minha infância, eu tive muita dificuldade na alfabetização. Você se identificou, Eu me identifiquei total. Eu falei, peraí, essa consulta é para mim. Ela fez, olha... geralmente, 100% de quando uma criança é diagnosticada, um dos pais tem, né? Se você olhar, ou você ou seu marido tem, e como eu conheço sua família, vá no psiquiatra. Aí eu fui no psiquiatra e No fui... caso, era neuropediatra. Que fez o diagnóstico da tua filha. Você pode dizer melhor, André, quem é que pode fazer esse diagnóstico? Que é muitas perguntas que eu recebo é sobre isso. Quem pode fazer o diagnóstico? Qual é o profissional que eu vou? Né? E isso, às vezes, as pessoas se confundem. E aí, já aproveitando esse gancho, Maria, é importante algumas coisas que você colocou. Então, primeiramente, que a escola te sinalizou. Foi. Então, acho que isso é uma informação muito importante para a gente deixar aqui explicitado. Que as escolas têm que estar preparadas para esse tipo de aluno, né? A escola, além da preparação da escola para receber depois do diagnóstico, né? Então, a escola tem que estar preparada para identificar, porque muitas vezes vai ser realmente, para a família, difícil entender qual é o comportamento, quem é a criança levada, quem é a criança que é mais ativa e quem é a criança que tem o transtorno. Né? Principalmente porque pai e mãe não nascem com um manual de instrução. A gente vai descobrindo aquilo ali na medida que a gente vai, né, educando, vivenciando, né? Os filhos crescendo. Então, enquanto na escola, os professores eles têm uma amostragem de quantas crianças que passam por ali. Então, fica mais fácil identificar qual é a criança que está fugindo do comportamento, ou né, do que é esperado naquela faixa etária. Naquela faixa etária, exatamente. Então, isso é muito importante. E eu acho que é muito importante ainda porque muita gente, quando recebe essa sinalização da escola, não aceita, não acolhe, acha que talvez leva como um julgamento, né? Como se a pessoa tivesse sendo, não estou sendo um bom pai, não estou sendo uma boa mãe, e aí a escola está me cobrando alguma coisa em relação... Ou então a escola tem que resolver, né? Joga para a escola, vocês têm que resolver isso, que assim, se ela está com nota baixa, não é minha culpa. Isso. Porque como... Já vem a palavra culpa, né? Isso aí tá... Isso, né? a gente vai Mariana, tentar falar disso. Você sentiu o quê quando... Você sentiu isso? Na verdade, foi um turbilhão de emoções, porque eu fui diagnosticada muito perto da minha filha. Então, eu fiquei muito na dúvida, tipo assim, meu Deus, eu e ela, como é que a gente vai agora para aí? Eu vou cuidar de mim, eu cuidar dela primeiro, porque tipo, eu precisava cuidar de mim. Eu tinha muitas questões que eu não entendia por quê, e depois eu fui encaixando e tudo se explicou, né? Eu costumo dizer que é um quebra-cabeça. Então, eu comecei a fazer, entrar em um processo de autoconhecimento, tentar entender quais os sintomas, que eu nem conhecia também o termo muito bem, né? Então, assim, eu comecei a encaixar as peças. E, para a gente cuidar de uma criança, a gente precisa estar bem, né? E até para entender o que fazer com ela, para ajudar ela. E como eu sabia como ela se sentia, né? Como na alfabetização, porque eu me sentia assim, eu falei, meu Deus, é péssima a pessoa tentar e não conseguir, todo mundo achar que é por preguiça, porque chegava a tarefa de casa, ela não queria fazer, e você vai fazer. Era um estresse, que também isso é um ponto, fazer dever, né? Eu com TDAH, fazer dever com uma criança com TDAH. Aí a minha psicóloga disse, Mariana, faça o seguinte, não faça mais dever com ela. Isso aí vai melhorar a sua saúde mental e a dela, porque... E a relação das duas. Tava ficando chato, assim, ela virava para mim, mãe, você só quer isso, só quer... E eu, não, você tem que fazer. Então, assim, melhorou 100%. E aí, ela não fazia mais? Não, comigo não. Mas com outra pessoa. Com outra pessoa. Né? Pai, assim, com alguém o pai de geralmente casa. é menos presente nessa parte de domésticas, assim. Mas Essa fala é muito importante. Isso quer dizer que isso é algo que precisamos trabalhar, isso né? é um tema, né? Porque A gente já abordou uma parte no Foi em episódio outro episódio. anterior. Isso, é tudo em cima da mãe. A psicóloga... Mas por que você diz assim? Que é porque você absorve aquilo entendendo que
Você precisa fazer isso. Não, pelo contrário, eu tenho TDAH, não consigo gerenciar nada em casa direito. Não, então, mas aí ele... Aí é uma luta. Há um diálogo, ele compreende. Não, demorou muito, viu? Foi. Porque ele é o tipo de pessoa que não tem um transtorno, não tem TDAH e é muito organizada, muito assim, preto no branco. Então, assim, Que bom, tem que ter um equilíbrio na vida, né? É, Assim, mas um ele era nem outro demais. tem. Então, assim, tudo que ele me pedia, eu esqueci. Muitas coisas que ele pedia, eu esquecia. Ele me ligava e eu não retornava. Então, eu virava um estresse. E eu não sabia que tinha TDAH, né? Então, quando eu comecei a ler sobre isso, principalmente sobre relacionamentos, eu peguei na internet como é ser casada com uma pessoa com TDAH. Quando eu chamei ele, falei, senta aqui, vamos ler isso aqui. Parecia que estava escrevendo a nossa relação. Foi aí que ele deu uma virada de chave e pensou, né? Caramba, com certeza não é culpa dela, porque ele me cobrava várias coisas que eu não conseguia... a expectativa dele era muito grande em mim e eu nunca conseguia atingir. Isso me deixava frustrada. E ele também. E a gente ficava aquele cabo de guerra. Então, quando a gente começou a alinhar, isso é sintomas. Claro que eu não vou me fazer de vítima nem colocar isso como uma desculpa. Mas vamos tentar ajustar aqui a casa, até para sua filha, né? Assim, porque ela vai precisar de uma pessoa mais organizada, né? Já que eu não sou tanto, então assim, até ela vai entender como é que funciona a mente dela e eu preciso explicar para ela. Ela vai ver a mãe, né? Então lá em casa sempre foi muito aberto essa questão de TDAH, esse tema. Então, na verdade, esse diagnóstico meio que foi libertador. Libertador, não? Eu digo, para mim, muita gente faz, eu acho que eu tenho, mas não vou nem fazer, nem ir no médico, não precisa, eu fiz. Aí eu faço, né? Caramba, vá, porque é libertador. Saber que você encontra várias explicações para o tem que você resposta para passa. muita coisa que você não E tirar entendia. essa capa, esse peso da culpa, É, né? Porque dos aí você... rótulos, né? Que a Isso. pessoa vai levando ao longo da vida. Que, na verdade, são vários sintomas. E, para mim, assim, o que pesa muito é a desregulação emocional. Que você controlar essas emoções em determinadas situações é muito difícil. Então, às vezes, eu explodia, depois eu me arrependia, magoava uma pessoa que eu gostava muito e eu não entendia por quê, entendeu? Aí, depois, quando eu comecei a ler sobre desregulação emocional, eu fiz, caramba, sou eu, vou ter que me controlar. E aí entra a meditação, porque quem tem TDAH não consegue meditar, mas aí precisa respirar. Então, tem uns segredinhos que, tipo, hoje eu paro, respiro, mudo o foco para poder me controlar. Agora, imagina uma criança, né? Por isso que... Isso agora. E uma criança que não consegue entender os sentimentos ainda, né? Muitas vezes não consegue verbalizar ainda, explicar, né, o que está passando. Muitos adultos não têm essa compreensão que Mari tem. Mari já passou por uma jornada de autoconhecimento. Imagina uma criança, né? Então, era até interessante, André, se você pudesse pontuar, porque isso eu acho que é uma... vamos dizer assim, uma questão, uma problemática de muitas mães, né? Como lidar com a birra da criança. E aí, quando você coloca um diagnóstico desse, aquilo vem aquela bagagem cultural da gente querer colocar um pulso, né? Ser firme, e a cobrança da sociedade, você não está dando limite. E da própria família, né? Isso. Eu acredito que você falta muita empatia, vivencia isso, né? E a gente não pode estar com eles toda hora. Então, assim, a gente fica... Poxa, ele está na escola hoje. Eu fico muito curiosa para saber o que aconteceu. Porque, assim, minha filha é fechada. Ela não conta muitas coisas. Aí tem umas amiguinhas que falam mais. E que ajudam ela. Então, assim, eu chego... E ela toma medicação, e a medicação tira a fome. Então, é complicado. Ela passa o dia na escola. Aí, às vezes, eu chego na escola, tá a amiguinha dela, que ajuda ela. Tia, Helena não almoçou direito. Ela se esqueceu da tarefa. Aí eu faço, obrigada, Lu, eu vou anotar aqui. Bom, né? Porque, eles cuidam, né, uns dos outros. Já está criando a rede de apoio dela, né? E graças a Deus, porque imagina, né? Porque, assim, a gente como mãe fica naquela sensação de, será, como é que vai ser? Minha filha está sofrendo bullying, que hoje é muito, né? A gente escuta muito sobre isso. Principalmente essa criança que tem dessa desregulação emocional. Chega no parquinho, faz alguma coisa, ele vai ser apontado o dedo. E ele mesmo já está mal por ter feito isso, né? Por conta do transtorno dele. E vai ser apontado o dedo porque ele fez. Causou, então, assim... a discórdia, é muito difícil, né? Mas eu também tenho um filho com TDAH, né? E que foi diagnosticado na adolescência. Justamente, como você falou, né? Às vezes é uma linha tão tênue que na infância ele era um menino levado, mas não era aquele hiperativo que todo mundo já desconfia de alguma coisa, né? Muito criativo, tudo. E, enfim, quando aumentou as demandas escolares, é que a coisa ficou mais evidente, né? E em relação ao que você falou, né? De que caminho, como é que a gente vai buscar ajuda, né? Eu acho que tudo parte, inicialmente,
com o pediatra, né? Puxando para o meu lado. Começa. Porque é o médico que está, né, acompanhando, na verdade. Porque acontece muito quando a criança cresce, né? Depois que passa a parte de alimentação, tudinho. E, às vezes, os pais se dão alta do pediatra, né? E procuram apenas em momentos que está doente. Mas, na verdade, assim, é um acompanhamento, claro que vai ficar bem mais espaçado, mas ter o pediatra de referência, né? E aí o pediatra também que tenha uma escuta, né? Porque, não, isso é coisa de criança, não sei o quê, né? Então, assim, de valorizar as queixas que chegam, né? E existe um instrumento que a gente pode utilizar para crianças e adolescentes, né? Porque direciona, ele não diagnostica, que é o SNAP 4, né? Que são algumas perguntas que para os pais e para a escola também. E a resposta é frequentemente, nunca, sempre ou quase sempre. Certo. E eles vão marcando. E tem uns critérios, né, que acima tem mais de 6 sintomas, exatamente, por mais de 6 meses. Aí tem assim, perguntas que estão relacionadas com hiperatividade, tem perguntas que estão relacionadas com déficit de atenção. Então, ele direciona. Né? Mas André, é um instrumento esse instrumento é utilizado por vocês e na escola também, Sim, a gente entrega para os pais, ou faz na hora com os pais, e pede para a escola responder também. Assim, ele serve como um norte, né? Mas, às vezes, aí a partir daí, eu estou falando assim, como é a minha rotina, né? Tá. Aí eu encaminho para o especialista, né? Que, no caso, a grande maioria é para o neuro. A partir do momento que essa triagem, né, ela sinaliza de que realmente pode haver um transtorno, aí é que você vai direcionar. Isso é muito importante, porque, como o Mari falou, que as pessoas perguntam sobre isso, né? E porque existe esse funil, né, gente? Veja, neuropediatra não é uma especialidade que tem muitos por aí, não. Não, a gente precisa de mais, inclusive. Para conseguir um atendimento hoje... A gente demora complicado. E no SUS nem se fala. Era isso que eu ia dizer. Se na rede privada é difícil, na rede pública mais ainda. Então, os pediatras, eles têm essas ferramentas, já têm esse conhecimento. Então, é importante que se procure, até porque o diagnóstico é processual. Né, André? Me corrija se eu estiver errada, mas vai levar um caminho para se chegar no diagnóstico. Mas você já pode ir fazendo algumas intervenções comportamentais que vão ajudando, né, nessa regulação emocional, ajudando ali no dia a dia da família. Quer dizer, agora, para trabalhar a família. Até porque o tratamento ele não se resume só a medicamentoso. Né? Nem todos vão precisar de medicamento. E os que precisam também não vão tomar a vida inteira. Né? Cada caso é um caso. E aí, assim, os critérios têm em relação com esses sintomas, que é avaliado, né, por esse questionário, digamos assim, mas também ele tem que ter início na infância, tem que ter prejuízo nas atividades, em mais de um ambiente, que é a escola, por exemplo, em casa, na escola, né, e trazer sofrimento, digamos assim, para a criança, né, tentar levar a vida que todo mundo leva, os amiguinhos, né, uma vida normal, e a criança percebe que não consegue. Então, isso traz muita angústia e sofrimento para a criança, né? Então, esses dois critérios eu acho muito importante, porque realmente isso vai fazer parte dos diagnósticos, né, psiquiátricos, de uma forma geral, neurocomportamentais. O prejuízo funcional, né, a vida, né, no caso aí, se a gente está falando de criança, e se for de adulto, né? E o outro critério que você falou, que é estar presente em mais de um ambiente. Porque se algo só acontece num determinado ambiente, é muito provável que seja algo relacionado àquele ambiente. Isso, exato. E não ao indivíduo, né? Porque... E um ponto importante é que muita gente, né, eu tenho TDAH, todo mundo tem TDAH. Mas a gente primeiro tem que entender como é que está seu sono, que é muito importante. Se você não dormir bem, a criança não dorme bem, no outro dia ela vai estar com déficit de atenção, vai estar... Qualquer pessoa. Então, assim, por isso que tem que ser por mais de 6 meses, porque não é uma coisa pontual. Aí eu trabalhei muito, estou estudando por uma prova, estou muito cansada. Tá bom, vamos deixar então, vamos deixar de lado a tela, vamos dormir bem. Se você melhorar... Você não tem TDAH, isso, né? Então, adultos, principalmente, tem que ver como é sua infância, porque tem que ter diagnóstico na infância. Por mais que você passou despercebido em alguma época do ano, vai ter lá algumas Os elementos já estavam presentes lá embaixo. Por isso que é muito importante os pais, coisas passadas, para você juntar tudo e levar para
para o médico, né? Inclusive, assim, é um critério, né, que tem que estar presente desde a infância, por causa desses viés que a vida adulta às vezes traz. E também, no adulto, às vezes, fica mais difícil ainda, porque os sintomas de hiperatividade, eles vão diminuindo um pouco. O adulto consegue achar meios de se adaptar e tentar, né, sobreviver. Eu costumo dizer que vira hiperatividade mental. Isso Você não é. para de pensar. O cérebro, tipo, ai, meu Deus. Vira a ansiedade, né? Que é tão aí presente não hoje é em mais dia. hiperativo, com aquele menino hiperativo que subia em árvore, não. Mas aí, se for perguntar, ele tá mil, assim. Fala com ele, ele tô nos pensamentos dele, enfim. E a impulsividade também muda um pouco o foco, né? Aí vai estar impulsividade na área financeira. Então, aquela pessoa que não consegue ter controle financeiro, na área de relacionamento, né? Então, é muito frequente os adolescentes e adultos não diagnosticados, até os diagnosticados que não são tratados, acompanhados com terapia, tudinho, se envolverem muito com drogas, com bebida, né? Assim, acidentes, né? Exatamente. De carro. Com mecanismos de fuga, né? E também com a consequência de ter ali uma desregulação emocional que não está adequadamente tratada, né? Exato. Que é a famosa impulsividade, né? Que a gente que tem TDAH não consegue controlar, né? Os impulsos. Mari, para quem está assistindo e que não sabe especificamente sintomas, e a gente tem essa questão que você trouxe agora, que é assim, todo mundo hoje diz que tem TDAH, o que tem gente, tem muito doutor no mundo. Nada contra, gente, mas assim, a gente precisa estudar, a gente precisa procurar informações em locais que sejam realmente reconhecidos, não é verdade? Certamente. Mas a gente tem duas questões que eu percebo na atualidade, que é: tu não tem TDAH, não? Eu já me perguntaram, inclusive. Por isso que eu estou curiosa, porque eu gostaria que Mari dissesse aqui pra gente. Eu sinto isso, isso, isso e isso. Veja, vou fazer uma retrospectiva aqui. Eu tive muita dificuldade na alfabetização, porque, como o André disse, tem as comorbidades, né? Tá. Então, uma delas, para mim, foi o transtorno de aprendizado, que eu nunca soube. Então, eu passava arrastada na escola, sempre, nunca repeti. Você era aquela menina esforçada. Mas não era que o pessoal... Eu não entendia nada, nem que, tipo, eu não conseguia ir para a professora particular, que eu chorava, eu travava, eu filava muito. Eu não sei como foi, não. Mas, assim, passei. Quando chegava na final, porque, veja, a gente funciona sob pressão, né? Isso. Quem tem TDAH, então... Procrastina, né? Procrastina até o último momento. Quando chegava na final, que eu ia reprovar, eu pegava uma professora particular, isso mais velha, né? Porque antes eu estudava e passava. Então, era assim, entendeu? Eu passava... E aí, eu estava dizendo até esses dias, falando com uma amiga minha, sobre leitura. Como eu tinha muita dificuldade de leitura... De concentrar, era? Não, provavelmente eu acho que eu tenho uma dislexia não diagnosticada, mas agora já passou, e que a dislexia é problemas com leitura e escrita. Então, uma criança tem muita dificuldade, principalmente na alfabetização, né? Que aí é uma coisa mais profunda, não vou entrar nessa questão. Mas aí eu tinha muita dificuldade, então eu nunca li paradidático. Porque, assim, para mim era grego aquilo. Eu tinha mais 2 irmãos, minha mãe não tinha tempo de estudar comigo, nem paciência também. E você ainda tinha um irmão que tem o espectro autista, portanto já gerava uma outra demanda para sua mãe. Então eu falava, eu nunca vou ler, meu Deus, eu nunca vou abrir um livro. E quando eu tinha 15 anos, isso é interessante, uma tia minha me deu um livro. Eu sempre amei empreendedorismo, coisa de falar de negócios, né, enfim. E aí ela me deu um livro sobre O Segredo de Luísa, que era uma menina que vendia goiabinha e fez uma empresa gigante. Pronto, eu li o livro em 4 dias. Caramba, eu gosto de ler. E foi quando porque tem um hiperfoco, né? Tem um hiperfoco quando eu tenho interesse. Eu gostei do livro e aí eu li em 3 dias. Pois é, por isso também que o pessoal faz, não, tu não tem TDAH, assim, porque tem mestrado, doutorado, não, é hiperfocado nisso. Isso. Aí, Pois tem muito médico, sabia? Muito médico que só faz estudar. Isso. Ele vai ser muito bom, porque ele vai se especializar. E a gente vê que, inclusive, tem pessoas famosas que depois dizem que tem TDAH, por exemplo, atletas, né? Como o Phelps, que falou, né? Recorde de medalhas. Por quê? Porque o hiperfoco dele estava naquilo, que não quer dizer que ele não sofreu durante a vida com aquele diagnóstico, né? E aí, Mari, eu vendo o teu perfil, o TDAH com amor, gente, é muito interessante. Esse perfil é muito legal. Eu vi que você colocou lá, né, essa adaptação que você fez de transformar esses sintomas do TDAH
TDAH em pontos positivos. Como é que eu posso trazer isso para uma força? Como essa questão do hiperfoco, ou seja, você tem aquele foco ali, canaliza para algo que tem teu interesse, que vai gerar um resultado positivo. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Porque muita gente só fala das coisas negativas do TDAH. Isso. Mas, veja, realmente eu não posso mudar. Eu sou assim. Eu tenho que pegar o que é que eu tenho de positivo e transformar isso em algo que vai me fazer feliz. Né? Eu vou conseguir enxergar um potencial em mim. Aí eu costumo muito dizer que muita gente tem potencial oculto do quem tem TDAH que não enxerga, porque passou a vida sendo reprimido, passou a vida com baixa autoestima. Então, ela mesma não consegue se encontrar. Ela foi poldada na infância, né? Culturalmente inserida no que tinha que ser feito. Exatamente. Para Então, vamos encaixar, dizer, né? A força. eu estava até lendo sobre neurociências e desenvolvimento infantil, um artigo, e estava falando sobre pintura, né? Que nas escolas, geralmente, a arte acaba na primeira infância. Depois é só matéria. Isso. Se você perguntar para um adulto se ele sabe desenhar, ele vai dizer não. Porque ele não teve essa habilidade e não foi desenvolvida. Né? Então, assim, aí agora as pessoas podem se encontrar depois de velha e desenvolver essa habilidade, só que ela podia estar dela desde sempre, só que ela lá atrás foi poldada. Foi poldada. Por isso que eu digo, minha gente, criança tem que ter arte, música sempre na vida dela. Então, assim... Mas que bom que as escolas já estão porque as escolas modificando, mudou, né, sobre isso. tá mudando isso, porque, de fato, é isso. A gente tem que abrir novos leques. Mas é interessante que, apesar de estar mudando, né, que hoje em dia tem, mas recentemente até eu vi um boletim de uma escola convencional, um boletim. E lá tem do mesmo jeito que tinha na época da gente, né? É ciência, matemática, português, estudos sociais, artes e educação física. Mas, assim, e as outras habilidades? Né? Como é que você trabalha as outras habilidades? Como é que você conceitua outras habilidades? Então, bota assim, socialização. A criança está ótima em socialização. Né? Então, acho que falta a gente evoluir também para esse porque lado, antigamente né? a gente só via aquelas profissões tradicionais. Hoje em dia você pode ser um chefe de cozinha, você pode ser um artista plástico, você pode ser um fotógrafo. Então veja como aumentou, né, o leque de opções. Então as pessoas com TDAH antigamente não conseguiam se enxergar na sociedade padrão, que era ser um, sei lá, um advogado da vida, um engenheiro. E hoje consegue ver que tinha uma veia artística, né? Geralmente quem tem TDAH gosta muito de empreender, né? Então, assim, você vê gente que nem conseguiu se formar. Tá se identificando, né, Josi? Você vê gente que não conseguiu se formar. Já disseram que eu tenho, só que eu disse, eu só vou dizer que é quando eu passar por um profissional. Exato. Que o profissional bateu o martelo e disser. Enquanto isso, parem de me dar rótulos. Também, veja, isso atrapalha a sua vida. Vamos dizer assim, tá bom, eu conheço muita gente que tem TDAH, um amigo meu mesmo, ele fala pra mim, eu tenho, mas eu amo minha vida, eu me amo como eu sou, pra que eu vou atrás? Ele não, assim, Se ele não causa sofrimento, ele é um empreendedor de sucesso, que ele canaliza tudo ali na empresa dele. Aí ele faz, gosto de saber sobre o tema, tudo, mas não atrapalha a minha vida, tá tudo certo. Eu então, acho, pronto, pra que ele vai procurar Eu acho um que diagnóstico? o que a gente sente muito é que, como você falou, é o negativo, né? Mas a impressão que eu tenho, gente, é que as pessoas falam assim, hoje está tendo muito diagnóstico para criança, TDAH, autismo. Meu Deus, o que é que está acontecendo com o mundo? Meu Deus, são as telas, são isso, são aquilo, né? Mas, sinceramente, eu vejo que são pessoas que são altamente inteligentes, que são altamente produtivas. Isso. E que elas diferem do comum da sociedade. E como a sociedade que a gente vive massacrante, É muito castradora, ela né? castra Na sociedade. para que a gente... E se você é diferente, se você é uma pessoa, sei lá, que fala muito, que é animada, que não sei o quê, você já tem um Principalmente rótulo. mulher, né? É isso. Porque Tem um homem, rótulo. tipo, né, pode. Então, mulher eu não vejo isso, O podcast sinceramente. próximo a gente chama claro. ela pra falar. Pois é. Claro. Agora, por isso que eu acho que autoconhecimento é muito importante. Era isso que eu queria falar um pouquinho. Porque ele vai conseguir ver esses potenciais. Ele vai conseguir entender nele o que é que ele tem de paixão, de interesse, que não é do convencional, entendeu? Sai da caixinha. Isso, Quem tem isso. TDAH pensa fora da caixinha, consegue ser criativo nas soluções. Então, assim, tem muita coisa boa. Só que isso não é falado, Apoiado divulgado, até, apoiado. né? Então, a gente só consegue ver as coisas ruins, principalmente na infância. É desatento, não presta atenção. rótulos vêm daí. É hiperativo, não consegue Isso. parar quieto. Então, isso é algo muito interessante, que a gente precisa reforçar
o positivo da pessoa para empoderar ela, né? E fazer com que ela realmente consiga se adaptar àquele contexto de não ser, vamos dizer, como a média das pessoas, né? Isso. Na verdade, a gente está falando mais ou menos disso aqui, mas somos todos únicos, singulares, temos nossas qualidades, defeitos e né, a gente acha que é tudo igual, mas não é, né? Todo mundo tem as suas particularidades. E aí, Mari, a gente já está se encaminhando aqui mais ou menos para o final. Eu queria que tu comentasse assim, porque esse episódio seria para trazer essas dificuldades da mãe atípica, né? Que a gente desafio, acabou né? comentando aqui, esses desafios. E aí a gente achou Mari no meio do caminho, que além de ser mãe, né, de uma criança com diagnóstico, que se teve o diagnóstico a partir do diagnóstico da filha. Então, se tu puder comentar sobre esses desafios de uma forma geral, para você, qual foi o principal desafio, que ainda continua sendo, né? E com isso ajudar outras pessoas que talvez estejam nessa mesma situação. Eu acho que meu maior desafio hoje é dar autoestima para minha filha. Porque, como eu disse, né? Quem tem TDAH geralmente tem autoestima meio abalada por várias coisas de achar que não é capaz. Então, eu tenho um desafio diário de conversar com ela, de mostrar que ela é capaz, de dar autoestima. E gerenciar, né, a vida dela como um todo. Porque eu tenho TDAH também. Então, assim, para mim é um sacrifício gerenciar a minha vida. Assim, eu tento me organizar ao máximo. Só que, às vezes, eu estou esquecendo outras coisas, né? Então, eu esqueço... Eu tenho outro filho, né? Eu tenho 2 filhas e eu esqueço muito. Então, assim, eu tenho que ter uma rede de apoio, inclusive em casa. E eu sei que, às vezes, muita gente não tem. Então, o que eu mais recebo também no meu Instagram é mães que estão desesperada, não aguenta Esgotada, mais, né? sobrecarregada, porque não tem com quem dividir. Então, assim, graças a Deus, eu consigo organizar minha vida, mas eu falo por outras mães que falam que tentam de tudo e não conseguem, não vê progresso no filho, não conseguem arranjar profissionais que acolham ele e muda de profissional toda hora. E a gerenciar a casa, vida escolar da criança, a sua vida, seu profissional, tá em dia com tudo. Isso é um desafio muito grande. Qual é o seu maior desafio? Porque minha filha tem 8 anos, né? Então, assim, eu estou nesse dilema da alfabetização. Está pesando muito para mim. Mas eu sei que na adolescência eu vou ter outros desafios, né? A questão da organização, a questão de ouvir o que a gente está falando, né? Você fala a mesma coisa várias vezes. Então, às vezes, assim, meu desafio, né, é justamente procurar ajudá-lo, mas... E, para isso, eu tive que também me ajudar, né? Aí entra o mindfulness, a meditação, entra também... por exemplo, você saber que eu não posso dizer 3 coisas para ele ao mesmo tempo. Tu faz isso, depois tu faz aquilo e leva o lixo lá para fora. Não dá. Não vai sair, né? Não vai sair. Agora, veja, você falou desses desafios aí, eu também lá em casa, é uma luta todo dia de manhã. Eu acordo, já fico cansada, até eles saírem para a escola, até deixar na escola, porque é uma luta. Mas para mim já é uma coisa diária, que eu já enfrento como normal. Mas assim, de manhã, para acordar, já é uma luta. Para tomar banho, para escovar os dentes, para comer, porque ela não sente fome de manhã, só que ela toma remédio, precisa comer. A medicação. Eu falo 10 vezes. E sua bolsa, quando vê falta coisa, chega lá embaixo. Gente, imagina, se serve de consolo, os meus filhos não têm diagnóstico, eu também falo 10 vezes a mesma coisa, tá certo? Então, multiplica, então, que a gente fala 10 elevado. Porque eu consigo comparar, porque eu tenho um outro, né? Assim, e o meu outro também não diagnóstico. tem. Então, assim, o que eu falo normal falar 2, 3 vezes. Mas é diferente, você sabe. Mas assim, eu acho interessante que vocês pontuaram isso. Por que razão? Pela questão, assim, de que é escolher as suas lutas. Exato. Né? Porque, veja, não dá... Vou viver no caos. Essa palavra gerenciamento, ela é muito interessante, porque é gerenciar mesmo. Você não vai querer consertar tudo e nem colocar a pessoa na caixa onde ela não cabe. Não cabe, exatamente. Né? Então, você vai ter que aprender a lidar. Por isso que, como o Josi falou, né? Na verdade, é um tratamento familiar. Não, os pais... A estratégia tem que ser da família. Antes de tratar qualquer coisa dos filhos, os pais precisam ir para terapia. Eu digo isso porque eu vejo os pais querendo dar ordem, querendo tudo. E, às vezes, o ambiente vai moldar seu filho. E, às vezes, o ambiente não está legal e vai ser pior. Então, os pais precisam se tratar primeiro para depois tratar os filhos. E assim, lá em casa, todo mundo faz terapia. Além dos pais, eu digo o familiar mais próximo, tipo os avós. Sabe o que eu fiz, Josi? Né? Quando o Pedrinho foi diagnosticado, eu comprei uns livros de TDAH e dei para minha mãe ler.
né? Comprei uns, mãe, quer emprestado? Ela, quero. Aí, para entender também É o muito funcionamento. importante. Porque ele fica muito lá também, né? Enfim, e tem estratégias. Por exemplo, post-it, toma, Pedro, um planner. Embora que ele esquece de usar, né? Mas ele, entendeu? A minha parte eu estou fazendo, né? De facilitar as coisas, né? Lixo intocado no quarto. Aí bota uma Agora, lixeira... sabe o que me ajuda? Eu tenho a Alexa em casa. Ah, A Alexa me ajuda muito, porque a Helena não quer trocar de roupa, está procrastinando de manhã. Aí eu falo, Alexa, conta até 100. E ela fica contando em voz alta. Helena, você tem até 100 para trocar de roupa. Aí ela se empolga, ela faz, mãe, acabei antes de Alexa acabar. gente, de anota Alexa. aí. Quem não tiver Alexa, pode comprar Alexa para já ajudar. Lembrete. Olha, peço pra Alexa. E não, é muito legal isso, porque nem todo mundo vai ter essa oportunidade de ter Alexa, Sim. mas assim, é interessante você ver a tecnologia te ajudando, Sim. porque a tecnologia é para isso, né? Hoje em dia a gente fica com aquela o amor ou ódio à tecnologia, mas na verdade a tecnologia veio para ajudar a gente. Então, Isso. veja Vários que estratégia aplicativos, legal, né? né? Muitos aplicativos que ajudam. Inclusive, eu trouxe um livro também, que é bem interessante, para ajudar as crianças menores, né? Como lidar. Vamos lidar com a hiperatividade e déficit de atenção. São atividades para a criança ir desenvolvendo. E aí ela vai se Mostra percebendo, mostra estratégias. O livro, né? Kelly Miller. Tem várias estratégias aqui para a criança ir fazendo. Ela vai, de certa forma, trabalhando Isso já é um o autoconhecimento, que ela vai se entender aí. Ela vai Isso, pensar nos exatamente. comportamentos. E ajuda bastante, sabe? Inclusive, meditação, enfim. Só para encerrar um pouquinho, né, o nosso assunto, que se deixar, a gente vai... Se deixar. Mas, assim, fica aí esse recado, né? Qualquer suspeita da pessoa não querer fugir do diagnóstico. E o quanto mais precoce, melhor. As intervenções é multidisciplinar, na verdade, né? Terapia com psicólogo, às vezes psicopedagoga, às vezes até fono, né? O neurologista. Exercício físico Isso, atividade essencial. física. A higiene do sono também, porque às vezes tem muitas crianças que têm dificuldade com sono. E muitas vezes também precisa da ajuda de um psiquiatra por conta das comorbidades, ansiedade, depressão, então está muito também associado, né? E que a família se sinta acolhida, né? E que busque realmente um profissional que abrace a causa junto com vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? Verdade. Então é isso, gente. A gente está se encaminhando aqui para o final, né, desse bate-papo muito legal, muito gostoso, de um assunto muito importante e bastante procurado, né? Agradecer a Mari de ter Eu que agradeço o convite. É muito bom participado. falar sobre isso. Me chame mais vezes. Com certeza. Com certeza. Tem muita certamente. coisa aqui que é para a gente perguntar ainda, mas aí já vai dar Outro podcast. outros episódios. Com certeza. E assim, para amarrar com os profissionais de saúde, que nós somos profissionais de saúde, né? E criamos esse canal aqui para estar interagindo com outras mulheres profissionais de saúde. Então, vocês viram aí o depoimento tanto de Mari quanto de Andréia, né, de serem mães atípicas, né? Mari também trazendo a própria dificuldade do diagnóstico. Então, a gente se libertar dessa questão da culpa, que não cabe, essa palavra não cabe, né, nesse tratamento, nessa condução do TDAH. E, enquanto profissionais, a gente entender como é importante, como a Andréia falou, a empatia e o acolhimento, né? Então, se a gente não passa pela situação, se a gente não vivencia aquilo, a gente não tem essa experiência, mas a gente pode se conectar com algo dentro da gente que seja parecido, né, com a dor que a pessoa está sentindo por não se encaixar, né? E aí acolher isso e como é importante. E se a gente não souber, se porventura você não souber, não tiver experiência, é chamar alguém que saiba, né? Conversar Isso. com algum colega profissional de saúde E hoje também em dia que tá saiba. aí as informações na internet, né? Tá mais fácil você achar. Só uma dica, procure as informações, gente, nos canais corretos. Então, se vocês quiserem saber um pouco, por exemplo, da vivência do dia a dia de uma mãe atípica, que coincidentemente também tem um diagnóstico junto com a filha, porque elas vieram juntas para trabalhar isso junto. Vocês seguem lá como é o nome do... TDAH com amor. TDAH com amor, gente. Obrigada, é isso aí. menina, E pelo até convite. a próxima. E sigam o Elas Podem aí nas plataformas de streaming.